Vai assistir o culto? Vem sentar aqui comigo. Bom dia, pessoal, bom dia com muita alegria, glória a Deus, povo de Deus, povo abençoado, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora, não é o A Luz da Palavra, é o Alimento Diário das Nações. Aliás, nós estamos de férias, né? Aliás, eu espero, honestamente, que o povo esteja aproveitando as férias para colocar todo o material em dia, né, do A Luz da Palavra. Nós terminamos aí praticamente quase todos os profetas menores do ano, esse ano agora, né? Começamos aí 1 Samuel no começo do ano, 2 Samuel, começamos o livro de Reis. Praticamente a gente terminou o livro de 2 Reis. Por quê? Porque nós vimos o último capítulo e íamos ver Obadias e depois já íamos entrar no profeta Jeremias, certo? Só que acontece, como o profeta Obadias é um livro, um capítulo só pequenininho, o que eu fiz? Eu fiz diferente. O ano que vem a gente vê o profeta Obadias, a gente faz um resumão, né, do ano desse ano agora, no começo do ano lá, a gente faz um resumão, eu vou fazer um resumo para vocês, para a gente lembrar das principais coisas ali, lembrar de... Também tá bom, viu, bispo? Obrigado. Bom dia, bispo. Bom dia, bispo, Karen, com muita alegria, dá bom dia pro povo, enquanto eu coloco o telefone da igreja aqui. Bom dia, bispo Fabão, bom dia com muita alegria. Bom dia com muito amor e alegria. Nossa, só isso hoje? Bom dia, Rosângela Lemos. Bom dia, bom dia. Chamei até pelo sobrenome. Rosângela Lemos. Bom dia, dona Naná. Com muita alegria. Paz do Senhor para todos. Amém. Viu só, pessoal, que bom dia que a dona Naná. Eu falei, O Naná. privilégio de ter ela com a gente, né? Eu já levantei aqui, Naná. Naná. O privilégio de ter ela com a gente hoje. Glória a Deus. Então, pessoal, ano que vem a gente volta com a Luz da Palavra. Depois do encontrão, como de costume, não sei como que vai ser, né? O ano de 2028 a gente não sabe ainda por conta do carnaval. Como que vai ser toda essa manobra aí, mas uma coisa é fato. Quando a gente voltar com a Luz da Palavra, a gente volta já então com o profeta Obadias, faz um resumo ali. Eu quero voltar com vocês a divisão das tribos, que é importante. Nós vamos voltar lá 1 Reis 12. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, que foi os últimos até a gente entrar justamente ali no finalzinho do livro de 2 Reis, que entra na Babilônia, né? O que acontece? Vai lá e invade, a gente viu aí os reis que leva, Joaquim, né? Leva alguns reis, inclusive, para a Babilônia. Primeiro foi para Faraó, né? Faraó Neco lá foi lá e capturou o camarada, né? Achou que podia, veio a Babilônia e usurpou ali, né? Levou todo o povo. Então, com o profeta Jeremias, nós vamos ver todo esse cativeiro. E, inclusive, vamos ver com o profeta Jeremias, que o profeta Jeremias alertou. Eu estou falando aí sobre a Luz da Palavra, porque o pessoal vai se conectando, tá, pessoal? E aí o que acontece? O profeta Jeremias alertou, inclusive, reis. Alguns dos reis que foram sobre o tempo em que ele profetizava, e ele falou, olha, não vai por esse caminho não vai dar certo, mas não ouviram o profeta. Aliás, né, você vê que hoje o povo não ouve o profeta, isso não é um privilégio de hoje, de lá atrás, né? Isso já começou lá atrás na Bíblia. Só que o que é duro que as pessoas não entendem hoje é que olha o caminho daqueles que não obedeceram o profeta naquela época. Qual foi o caminho deles? Hoje está fácil. Qual foi o caminho? Foi um caminho de dor, de choro, de lamentação. Por quê? Porque foram levados para cativeiro, tiveram assolações, ora tivessem ouvido o profeta. Só para vocês terem uma ideia, tem uma situação que sabe o que acontece? Foram clamar o profeta Eliseu, sabe o que Eliseu falou? Isso o Senhor falou para o profeta Eliseu. Manda ele lá consultar o Deus de Ecrom. Vai lá. O Baal Zebub, vai lá consultar ele, vê se ele vai te curar. Ué, quando você precisava de alguma coisa, era profeta dos deuses estranhos que você ia procurar, vai lá agora, pois vai lá procurar. O profeta Eliseu falou exatamente assim. Teve situações que, sabe, o povo estava tão contaminado, que sabe o que o povo fazia? Foram com a guerra lá, juntou o rei de Israel. O rei de Judá foi querer se envolver nessa guerra, que não tinha nada a ver com isso. Puxou o povo de Edom para ajudar na guerra. Israel queria vencer essa guerra, uma guerra contra o povo inimigo, chamou o rei de Ecrom, e aí foi lá e chamou o rei de Judá para ir para essa peleja também. Só que a peleja tomou uma proporção um pouquinho maior. E aí falou, vamos consultar o profeta. E aí começa daqui, o que fazemos? E aí o rei de Judá falou, mas não tem profeta aqui, não tem um profeta aqui dos tempos, né? Como que diz lá, dos tempos de Davi.
E aí eu falei, tem o profeta Eliseu aí, mas ele sempre profetiza, ele profetiza contra mim. Lógico que ele profetizava contra o cara de Israel. Ela só tomava decisões erradas. E ele foi lá questionar o profeta. Sabe o que o profeta falou para ele? Olha, eu só vou responder, só estou dando ouvidos, porque o rei Josafá está aqui, porque senão nem te dar ouvido eu não ia te dar. Presta atenção, olha como que estava o grau de contaminação. Então quando a gente pega toda a história bíblica, pessoal, se a gente for ver ali, todos aqueles que não obedeceram o profeta, tomaram um outro caminho, a história foi triste. Então hoje, nos dias de hoje, era para a gente prestar atenção em tudo isso. Mas a gente estuda, ouve a palavra e a gente não dá importância. E se a gente for ver, tudo foi uma série, né? Uma série de consequências que para muitos era pequenininha, mas foi juntando, chegou uma hora, você vai virar no finalzinho de 2 Reis, o que o Senhor fala? Para mim deu basta, chega. O profeta foi lá, né, Abacuque, o Senhor foi lá questionar o Senhor, o Senhor falou, chega. Para mim já deu, eu falei uma, falei duas, mandei profeta A, mandei profeta B, mandei todo mundo, para mim chega. Eu não fui complacente com o pecado, eu fui tolerante por algum tempo, mas chegou, já deu limite. E na vida da gente é assim, o Senhor vai permitindo, para ver se a gente se endireita. Olha, vou dar mais uma oportunidade, Imaginou? Você que é pai, que é mãe, você não fala com teu filho, não faz isso aí, não sobe aí que você vai cair, não sobe, ou não faz isso, filho, não pega esse caminho. Papai já até pegou esse mesmo caminho, não deu certo. Olha aí a obediência. E o que acontece? Não obedece. Então é a mesma coisa o Senhor vai permitindo. Chega uma hora que o Senhor fala assim, bom, agora deixa eu puxar aqui, porque senão daqui a pouco não tem como resgatar mais o povo. E o Senhor tinha uma aliança, tinha uma promessa feita lá em Abraão. A palavra precisava se cumprir, só que precisava puxar o povo. Você acha que Deus se alegrou em moer aquele povo na Babilônia? Eu acho que não se alegrou. Olha tudo que o profeta, tudo que Daniel passou na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, e todo o povo. Há quem ache, quando vê essa passagem, que Daniel foi privilegiado, Sadraque, Mesaque e Abednego foram privilegiados. Privilegiado passar por aquela fornalha, querido. Privilegiado sim, não se queimar na fornalha, concordo com você, mas e passar por tudo que passou? Ninguém gosta de passar por moenda. Então antes de você falar que eles foram privilegiados, lembre-se que eles passaram pela moenda. A gente quer ser livre, não na cova, a gente quer ser livre da cova. E Daniel foi livre na onde? Na cova. Então isso é natural, a gente quer ser livre da cova. Quem quer passar por cova? Ninguém quer. Mas às vezes é preciso, e ali eu vejo que um homem de confiança do Senhor, lembrar de Jó, camarada, aqui eu posso confiar, aquele que pode passar aqui é íntegro, reto, fiel, que pode passar pela fornalha, e a fornalha não vai queimar ele. Por quê? Porque tem integridade. Já imaginou lá todo aquele povo se encurvando diante de Baal, lá de Nabucodonosor, e só aqueles 3 camaradas de pé? Gente, vocês não têm noção, não era ali 100 pessoas ali se encurvando. Você acha que Nabucodonosor ia fazer uma estátua daquele tamanho para colocar meia dúzia de gato pingado se encurvando diante dele? Era toda uma nação ali. Imagina você olhar lá e ver todo aquele povo lá se encurvando. Você acha que 3 camaradas de pé não ia se destacar no meio de todo aquele povo? Como que ia se destacar? Então pera um pouquinho, vem aqui, manda trazer os 3 camaradas aí e mete na fornalha, e esquenta muito vezes mais, 7 vezes mais na fornalha, eu quero ver. Então o que acontece? Nós precisamos aprender de uma vez por todas. E eu dei o exemplo aí de ouvir pai, mãe, haja visto aí Isaac. Isaac ouviu, não ouviu, lembrou, não lembrou do que o pai dele tinha feito. O pai dele teve 2 passagens pelo Egito, não foram das melhores, quase perdeu Sara. Se não fosse a promessa, se não fosse o Senhor intervir, e uma que ele falou que era irmã dele, e ela de fato era minha irmã, né? E afinal era filha do irmão dele, que naquela época era comum. Não mentiu de tudo, né? Na verdade ele omitiu que ela era esposa, mas ela de fato era minha irmã dele, né? Então o que acontece? Ali quase custou a vida de Sara. E o que Abraão ensinou para Isaac? Que não descer para o Egito não era uma boa. E quando passou, e aí Satanás fez o quê? Satanás preparou um laço ali para que ele descesse para o Egito, porque o Egito era uma potência naquela época. Se tiver fome, corre para o Egito, até porque tinha história. E o que acontece? Quando ele pensou na possibilidade de correr para o Egito, o que o Senhor falou para ele? Isaac, quer um conselho? Teu pai me ouvia, teu pai me obedeceu, permanece em Gerar. Acho que ele deve ter falado, mas Deus, o senhor está de brincadeira, né? Não está vendo a fome? Só o Senhor não está vendo a fome? Às vezes a gente não faz exatamente isso, quando a gente clama ao Senhor, e aí você fala, o Senhor está mandando eu ficar aqui, mas o Senhor não está vendo a situação à minha volta?
o inimigo vai me consumir. Davi deve ter feito essa oração várias vezes. Olha o inimigo à minha volta. Cercar a caverna aqui. Olha a caverna de Adulão. Eu estou escondidinho aqui no fundo. Senhor, o senhor não está de brincadeira que o senhor fez isso comigo? Botou os camaradas para entrar aqui dentro. Olha só qual era o propósito. E entrar lá dentro para ele cortar a capa de Saul. Então vamos olhar e prestar atenção naquilo que o Senhor está falando, na direção. Nós tivemos propósito da família semana passada, propósito do salmo. Presta atenção em cada salmo que está sendo ministrado, não é à toa. Só que nós precisamos o quê? Ouvir e obedecer. O que fez a diferença então na vida de Isaac? Isaac ouviu, obedeceu. Era fácil obedecer? Não era fácil. Você acha que é fácil o cara ficar numa terra que tem fome? Sendo que todo mundo buscava no Egito, só ele é o contramão? Só ele é o diferente? Só ele é o diferente, mas só ele viveu o sobrenatural. O que os camaradas fizeram depois com ele? Ó, sai daqui que você é muito rico, não quero mais ser perto da gente não. É assim que as pessoas têm que olhar, nós somos diferenciados. Por quê? Porque obedecemos. A diferença de tudo está na obediência. Se o povo tivesse obedecido ao Senhor, o povo tinha passado por tudo que passou lá? Não. Os reis se contaminaram, se misturaram. Tudo que aconteceu no livro de 1 Reis e 2 Reis, só para vocês terem ideia, o Senhor já tinha alertado lá atrás de Deuteronômio. Olha, o povo vai se contaminar. Vocês sabiam disso? Vocês lembram da aula, uma das aulas que eu dei para vocês? Lá fala assim, olha, o povo vai se contaminar. Já falou para Moisés, avisa o povo aí, eles vão se contaminar na frente. Eles vão pedir um rei. Pô, Deuteronômio. Olha quanta coisa aconteceu. Nós tivemos ali, olha, o livro de Josué, nós tivemos o livro de Juízes, de Ruth. Olha só, presta atenção. Depois, 1 Samuel, 2 Samuel, entra no livro dos reis. Ali começaram a pedir o rei. Só que o Senhor já tinha alertado lá atrás. O tempo que o povo ficou no Egito, o Senhor também já tinha alertado lá atrás para Abraão. O povo vai ser escravo por 400 anos. O povo foi escravo. Então o Senhor já sabia de tudo, não tem novidade nenhuma para o Senhor. Não pense a gente, não pense você que está pegando o Senhor de calça curta, que você não pega Deus de calça curta, pelo contrário. Você que é muitas vezes pego de calça curta. Então vamos ficar atentos. Nós temos um propósito do Salmo que é um propósito maravilhoso. As pessoas não dão importância porque o propósito do Salmo. Eu gosto do propósito da família, eu gosto do relógio de oração, querido. O propósito do Salmo, o Senhor está nos dando a direção. Se a gente pegar ontem era o quê? Proteção. Um salmo com promessa. Você não vê proteção com promessa? Não. Me livrando do inimigo, 10 mil vão cair de um lado, 1000 do outro, e eu não vou ser atingido, seja grande, seja pequeno, o que é mais do que isso? A gente é glorificar a Deus. Às vezes, hoje você não está sabendo qual foi o livramento, daqui 4, 5 dias, daqui uma semana você fala, meu Deus, aconteceu tudo isso, eu não sabia, chegou aos meus ouvidos hoje. Você imaginou? Você quer ver uma história que acontece muito assim? Empresa. Passa um tempo, a pessoa fala, meu, lembra que teve um facão aqui? Passou um facão aí, ia mandar um monte de gente embora, meu, quase que o seu nome estava lá, foi tirado de última hora. Aí você fala, e eu nem percebi, a mão poderosa do Senhor. Só que nessa hora você vai lembrar do Senhor, vai glorificar a Deus que Ele te livrou do desemprego, você já nem lembra mais, porque o importante é você estar livre, não é assim? Então vamos glorificar a Deus todos os dias, porque o Senhor tem feito na nossa vida. Hoje Ele nos deu fôlego de vida, nós levantamos, glória a Deus. Quantas pessoas vão dormir e não levantam? Tem noção? Não são poucas não, viu? Mas Ele nos deu hoje um fôlego de vida. E nos deu, força, porque eu estou revestido aqui. Glória a Deus. Bora lá. Vamos lá, porque daqui a pouco eu já ministrei, né? E não falei sobre o salmo. Grande beijo, tchau, tchau. Grande beijo, tchau, tchau, pessoal. Essa é a Hebró, a igreja que te ama. Ó, tá aqui, ó. Não é o meu, não vou ler tudo aqui. Opa! Espera um pouquinho, agora eu fiquei curioso. Isso é do Bispo Fábio. Ó, livro dos 52 dias de jejum. Então eu espero que você esteja anotando. Ontem eu falei, né? Eu me entreguei ontem, que às vezes eu esqueço de anotar num dia, no outro eu tenho que anotar rapidinho antes que eu esqueça, né? Mas enfim, tá aqui, ó. Não esqueça do seu livro dos 52 dias do nosso propósito. Vai marcando tudo que o Senhor tem feito na tua vida. Todo dia você tem milagre para viver. Todo dia você vive milagre. Então escreve lá. Olha, hoje, glória a Deus, o Senhor me deu um fôlego de vida. Ontem eu estava com dor, hoje eu não estou sem dor, né? Olha tudo que Deus tem feito. Ontem eu não tinha provisão, hoje eu tenho provisão. O Senhor mandou um suprimento de onde eu nem imaginava. Glória a Deus, o meu celeiro está cheio, a minha família é abençoada. Começa a glorificar a Deus tudo que o Senhor tem feito na tua vida, amém? Mas escreve no teu caderno para você não esquecer, porque depois nós vamos contar no jantar, né? O jantar já vai contar sobre os milagres, né? Tem muita gente já contando milagre. Esse caderno aqui eu queria poder ler para vocês, ó. Esse caderno aqui, eu vou falar para vocês, isso aqui vale ouro, viu?
Se eu pudesse dormir uma noite aqui só dando umas piadas legal, né? Com Não, calma, né? Só tá no altar para selar que hoje é o último dia que a gente ministra aqui. Aliás, já tô até com. Agora me bateu uma certa tristeza, entre aspas, né? Nós chegamos em Florianópolis aqui na sexta, né? Na sexta. Sábado, né? Praticamente quase no sábado. Chegamos no sábado, chegamos aqui era 00:30, né? Já do sábado. E nós somos muito bem recebidos aqui na casa da mãe da Rô, da Dona Naná. Eu falei para vocês que é um hotel 10 estrelas aqui, realmente é um hotel 10 estrelas, de fartura, de acomodação e pela forma como ela acolheu a gente, né? A gente sai para missões e a gente vê muito isso, as pessoas nos acolhem muito bem. É sempre muito bom viajar, quando a gente sai para fazer missão, é isso, né? A forma como as pessoas acolhem a gente. Às vezes a gente chega até em São Paulo, precisa visitar uma ovelha, a pessoa não quer nem receber a gente, às vezes, sabe? É triste, você quer ir visitar a pessoa, porque quer orar, né? Você quer orar pelaquela família, né? Quer abençoar. A gente viu na época que fomos colar as mezuzás, está chegando agora, dezembro. Tinha gente que estava desesperado porque a gente fosse lá colar mezuzá na porta da casa, e outros não estava nem aí, né? Se foi, se não foi. Se der, você vai, se não der, daqui que eu colo. E não entendi o que era a oportunidade de receber um sacerdote em casa. Sunamita, só de ouvir falar que o profeta passava ali, o que ela fez? Ela providenciou tudo. Ela sabia que ali ia o santo homem de Deus. O Senhor fala na palavra dele, quando ele envia os 70 lá, ele fala, vai lá, passa naquela casa, mas se lá não te der passe, coisa e tal, bate a sandália e vaza. Se lá não há passe, lá não vão te dar passe, lá não querem receber profeta, não querem receber os meus discípulos, olha, sacode a sandália lá e vai embora. Então nem sempre a gente recebe da forma que a gente gostaria também. Mas aqui em Florianópolis, eu tenho para falar para você, da mesma forma que foi em Curitiba, da mesma forma que em Mococa, não foi diferente. Nós somos muito bem recebidos. E, né, completando a semana, né, que nós estamos aqui, hoje a nossa partida, nós vamos para Curitiba. Então, glória a Deus, né, que permitiu que a gente viesse. A gente, quando teve o vendaval aqui em Florianópolis, a gente profetizou muito, orou muito sobre essa cidade. A gente falava naquela época, quando a Rô começou a falar sobre a mãe dela, nós vamos para Florianópolis ainda, nós vamos. E parecia tão distante, né? 4, 5 anos nós vamos para lá. E olha a gente aqui, né? O Senhor nos preparou, nos abençoou para que estivéssemos aqui. Então, glória a Deus pela vida da Dona Naná, por essa cidade maravilhosa. E o mais lindo de tudo, nós tivemos a oportunidade de subir num dos lugares mais altos aqui de Florianópolis. E ali eu vi a mão poderosa do Senhor estendendo sobre essa ilha, que aqui é uma ilha. Então eu vi glória, assim, nós estávamos aí os 3 sacerdotes de mão erguida, orando, lógico, com a Dona Naná e também a Rô, e orando por essa cidade. Então é o lugar onde os profetas aqui de Florianópolis também vão orar. Então nós estávamos num lugar santo, a gente viu as fotos lá, tinha lugar, mesa de holocausto, então foi um lugar muito importante. Onde a gente estava olhando de baixo assim o monte, é bem alto mesmo. Só para vocês terem uma ideia, a gente demorou mais de 1 hora, acho que 1h30 de subida, por aí, né? As pessoas não vão acreditar, né? Assim, mais de 1h30 de subida. Dificilmente as pessoas vão acreditar que a gente chegou até lá. Até a gente, tem hora que é difícil, porque a cada 10 minutos eu perguntava, Dona Naná, tá chegando? Eu falei, por que nós estamos... Mas nem a Torre de Babel era tão alta desse jeito, né? Eu falei, nós estamos chegando no céu, né? Dona Naná tá chegando, e a Dona Naná, uma mulher sábia, né? Falava assim, falta só mais um pouquinho, entendeu? Ela não falava que estava longe ainda. E cada vez que eu via um clarão, eu achava que a gente estava chegando, e nós estávamos caminhando ainda, caminhando. Gente, foi uma subida realmente, não é, a maioria está acostumada com um monte de cocaia lá, né, onde a gente costuma ir. Lá é uma subida tranquila, perto de onde a gente subiu agora, super tranquila, degrauzinho bonitinho. Lá não, lá é pedra para um lado, pedra para o outro, tem que pisar com cuidado. Chegando já quase lá no topo, são muitas raízes, tem que pisar entre as raízes, segurar no cipó lá para você não cair. Olha, é uma subida, não é fácil. Não dá para subir lá de noite, já é um lugar que no Monte Cocaia a gente sobe de noite, né? Lá tem muitas cobras, se ouve barulho, a Dona Naná encontrou uma no meio do caminho, então já é uma subida completamente diferente. Então, olha, realmente é um lugar abençoado. Olhando de baixo, não dá para acreditar que nós conseguimos subir até lá. Realmente eu estou muito feliz
com a nossa vinda aqui para Florianópolis e da oportunidade de estar naquele lugar santo. Glória a Deus. Bom, deixa eu falar outra coisa para vocês. Lá não dá para subir mais que uma vez por mês, não, pode ter certeza. Porque olha, eu vou falar com você. E ainda nós, como somos pessoal experiente de monte, subimos tudo de chinelo. Eu tô acostumado lá, ainda dá para subir de chinelo de boa, mas aqui não dá não, já aprendemos. Deixa eu falar outra coisa para vocês antes que eu esqueça, quanto eu não falei. Nós temos a rifa, não esqueçam da rifa, pessoal, vamos divulgar, às vezes você falou, mas bispo, eu já comprei 2 números, 3 números, enfim, mas multiplica para que outros possam ser abençoados também, que você, a bispa estava falando no áudio, né? No áudio da madrugada. Se cada oficial nosso pegar 10 números para vender, não é para ele, vender. Não é para você, se você quiser comprar, abençoar bem. Mas assim, a bispa estava falando no áudio e eu achei interessante, é verdade. A gente como oficial pegar lá, cada um pega 10 números para vender, pega 10 pessoas da tua família ali. Difícil que a gente não tenha 10 pessoas pelo menos no nosso relacionamento, né? Pega ali, vende pro sogro, pra sogra vende mais, né? Que ela merece. Então, um monte, né? Vende um monte pra sogra, vende ela merece uma bicicleta. Os amigos merecem a bicicleta pra ela pedalar e ir pra bem longe, né? Brincadeira, né? A minha sogra, eu vou dar uma passagem para ela pro Paquistão. De ida, gente. De volta, depois de 10 anos eu dou de volta. Manda pra Terra Santa. Pra Terra Santa não, que ela ressuscita. Se morrer lá, ressuscita. Brincadeiras à parte, pessoal. Então não esqueça da rifa. Vamos lá, todo mundo se movimentar. Vamos todo mundo se movimentar aí, se engajar. O ministério que a gente estava antes era assim, cada equipe recebia, olha só para vocês, você vai falar assim, poxa vida, a Hebron não tem nada não, e também não estamos copiando de nada, só que lá, por exemplo, era assim, pegava cada equipe tinha que vender um número X, né? A Hebron nós nunca fizemos isso, né? E eu acho que também não teria problema nenhum de cada oficial aí pegar esses 5 números, 10 números para vender, fala sério. Casal, pega 10 números, né? Pelo menos 10 números ainda, aí. Olha o nome do desafio. Hã? Olha o nome do desafio da revolução. Da revolução. Que a revolução possa entrar na tua casa. O O povo parece que não está acreditando mais em revolução. Precisamos acreditar em revolução. Nós estamos vivendo. Qual que é a palavra dessa semana? Vamos lá, quem lembra? Eu. Você não vale. Mas depois você fala que você está sozinha. Estou sozinha aqui, né? E a bispa. E aí, bispo Fabão? Bispo Fabão. Presente. Semana do quê? Presente eu também quero. Sobrenatural. Restituição dobrada. Restituição dobrada, viu aí? Então a semana da restituição dobrada, não podemos esquecer. E a palavra nós vamos falar todo dia sobre isso. Não podemos esquecer por quê? Viver a palavra, a gente precisa crer na palavra. Se você não crê, fala assim, mas todo mundo vive. Não... Será que você tem realmente essa fé? Precisa crer na palavra, receber a palavra, tomar posse. Nós vamos ver esse salmo, o Salmo 40. Aliás, abra a sua Bíblia enquanto eu dou bom dia para todo mundo aí. Abre o Salmo 40, vamos ver o que o Senhor fala nesse Salmo 40. É um salmo extraordinário. Quem escreveu? Queridinha, né? Meu queridinho Davi. Vamos lá. Deixa eu dar bom dia. Já dei bom dia para os que estão aqui. Hebron Cosmético, bom dia com muita alegria. Pastor Edu, Pastor Edi, muito bom dia. Seu Paulo Almeida, hoje nós estamos chegando em Curitiba. Glória a Deus. Paulinho, nós estamos indo aí, prepara. Nós estamos chegando. Já estou sabendo que eu tenho até acomodação. Glória a Deus, o Paulinho é fantástico, fala sério. Eu quero ver se ele limpou esse quarto mesmo do jeito que ele falou, viu? Ô glória, fala sério, esses dias estava passando uma estrada, eu falei, olha, parecia assim, de longe tinha uma casa, parecia a casa do seu Paulo. Pena que a estrada que nós estávamos era uma estrada bem movimentada, e lá no seu Paulo é bem tranquilo, você não ouve tanto barulho, né? Eu até falei para ele, nossa, se eu moro próximo da estrada, não ouve tanto barulho, no tempo que a gente esteve lá, não ouvi barulho assim, né? Muito gostoso. Ana Cláudia Pereira, nossa presbítera, bom dia com muita alegria, São Paulo. Edna Cardoso, bom dia, Guarulhos. Está indo para o litoral, só volta o ano que vem. Quem? Dona Edna. Dona Edna? Vai Que abandonar desse jeito. A gente pode ir também pregar lá? Onde que ela está? Onde que é o
que o marido dela fica? Eu não sei. Fala aí pra nós onde que é, dá o endereço também de preferido. Mas dá no particular, né? Dá no particular, porque senão o pastor e a pastora vão pegar o nome e vão ir também, viu? Coloca o endereço no zap da bispa que nós vamos parar lá também. Ai, Vamos fazer o culto da virada lá de joelho na praia. Eita Jesus! Olha, A Hebron pensou? chega lá, hein? A Hebron vai chegar lá, hein? Vamos chegar lá em nome de Vai Jesus. destronar a virada na praia. O Paulo, o Paulinho, será que vai conseguir folga para ficar lá Deixa também? Deus fazer. A Giovana, né? Giovana, né? Falei certo? Giovana também, bom dia. Não, o Paulo tá trabalhando. Paulo tá trabalhando, bom dia para Acho que a Paulo, para deve ter Giovana. ido, né? Dona Rosélia, bom dia, Ela bom tá em dia, festa com aí, muita porque a gente alegria. tá chegando. Dona Rosélia, eu olho para Dona Rosélia e para Dona Naná, olha, igualzinha, duas guerreiras do Senhor. E constrói. Olha, faz também. A Dona aliás, ela tem as mesmas As características. mesmas características da Naná. Porque ela tava falando que o filho dela foi fazer tava montando uma oficina na época, ela que sentou piso, ela que fez isso aqui, ela mete as caras, não tem tempo ruim. Não. É igual a Dona Naná, não para, nada para. Tem dois empregos. São Sebastião, Hã? Eita! São Sebastião é o lugar que eu mais amo do litoral norte. Eu profetizo que eu vou estar lá. Eu profetizo que eu vou estar lá. Gente, eu amo. Vamos lá. demais. Cláudia Prada, Claudinha, bom dia com muita alegria. Judá e a disfarçada, bom dia com muita alegria. Falei pra você ontem que eu vi um bichinho, mas eu falei, parece que foi produzido pela Cláudia Prada, da minha prima. Comprou pro menininho e ele é da mesma cor até do Judá. Só faltou o cabelo de assustado do Judá. Um bichinho pra Cláudia Prada pra ela fazer pra você, do tamanho da cama. Misericórdia! Minha cama não é tão grande assim, não. Claudinha Prada, eu Não, vou bispo aborta. Marcelo. Aborta, meu. O pedaço da minha cama tá esperando minha esposa, não, nada de bicho, não. Já tem a Jurema lá, deixa a Jurema quietinha. A Jurema é ciumenta. Ô G, bom dia com muita alegria. Eu acho que a G já deve ter acostumado com doce, né? Mas depois você fala aí como é que tá sendo fazer o jejum de doce. Aliás, ô meu Deus, vocês não esqueceram não, né? Que nós estamos no jejum de doce até segunda-feira que vem. Segunda às 19 horas, muda e volta o jejum de... Não sei, vamos ver para vai anunciar lá, né? Então fica atento aí para vocês. Ontem teve gente que me chamou só confirmando o jejum. Vamos ficar atento com o jejum aí, que toda semana muda. Então, bom dia com muita alegria. Fran Santos, Bauru. Bauru. Vou para Prudente lá ver meu pai. Vamos passar em Bauru, que é caminho. Fabinho William, bom dia com muita alegria. Ó, Fabinho, mas hoje tá assim, eu tô triste. Vai dizer que você não fala comigo, não me chama. Eu também não me chama, não. Não te chama você, bicho? Ele me chamava, agora parou de me chamar. Mas eu vou chamar ele hoje. Só para ele ficar sem graça, eu vou chamar ele hoje. Ele, a Dani, as crianças, Mateuzinho, a Bia. Vamos lá. Sônia de Siqueira, Mogi das Cruzes, bom dia com muita alegria. E o resto do povo? Vamos lá. Bispo, já tenho o que eu escolhi, só falta fazer. Misericórdia. Mas, ô Cláudio, em nome de Jesus, né? Você ama a minha vida, né? Um bichinho pequenininho, né? Em nome de Jesus. Ela já está na estrada. A Edna. Ah, glória a Deus. Vamos lá. Esqueci alguém. O pessoal da rádio. Ana lá de Mococa, né? Ana que fica pela rádio. A Maísa. A dona Sônia de Siqueira tá aí. Tá, eu falei bom dia pra dona Sônia, eu falei Mogi. É fácil o doce. Ela falou que resiste o doce, ó. Glória a Deus, né? Ela resiste o doce, porque não é fácil, né? Então vamos lá. Ana Gomes lá de Mococa, bom dia com muita alegria, fica pela rádio. O Arnaldão tá na estrada nesse mundo afora aí, né? Jesus. Viajando aí para um canto para outro, mas embora o Arnaldo tem uma rota ali em Minas, São Paulo, glória a Deus, ele tá numa rota ali Piracicaba e Minas, né? Glória a Deus pela vida dele aí que ouve pela rádio. Alguns pontos lá que parece que ele falou que é sem sinal, mas amém. Vamos lá. Carol Belchior, Araxá, bom dia com muita alegria. A bispa já anunciou, nós não vamos para Araxá vai vir até a gente. E ela falou no meu WhatsApp ontem que ela tem sido enviada para algumas cidades já um pouco mais distantes dali de onde ela fica. Está se preparando para chegar em São Paulo. Então, glória a Deus aí. Ela tem medo. Ela tem medo. Vem de avião. Vem de avião. O avião é rápido. Não dá nem tempo. Eu vou falar para vocês. Eu teve uma vez que eu peguei avião que me deu um síndrome do pânico lá.
Na hora que sentei, né, parecia que eu tava, sabe, amarrado, porque as cadeiras do avião, eu vou falar pra você, é uma belezinha, né? Elas bem apertadinhas, então parece que você não tem janela, não dá pra você antes abrir. de Jesus, é você viajava em classe econômica agora. Agora eu viajo na executiva, eu escolho a porta de escape lá que é bem ampla. Agora quando Jesus manda nós, a gente paga econômica, mas anda na executiva. Anda na executiva. Aliás, isso é uma coisa que é muito gostoso para quem não fez ainda, andar lá, ver as nuvens, é realmente estar no céu, muito delicioso. Aleluia. Povo de Deus, abra aí, então, abrindo O aí. Alan acabou de entrar. O Alan. Estamos chegando. Opa, já estamos aí. Ele trabalha de noite, né? Não sei se ele chegou agora ou se vai trabalhar essa noite, né? O Alan. Glória a Deus, nós estamos chegando aí na parada do sucesso aí. Vamos lá. Oração de livramento, Salmo 40. Oh, glória. Salmo 40. Ó, sua água geladíssima. Eu vou falando enquanto você bebe. Delícia. A aguinha daqui. É água de Belém? Essa água aqui é água de Belém. Ó, faz assim, ó. A água de Belém foram buscar aí para mim. Glória a Deus. Bom, vamos lá, pessoal. Salmo 40, nós vimos aí ontem o Salmo 91. Salmo de proteção. E uma das coisas que eu deixei claro no áudio, falei um pouco ontem também, né? A gente tem uma palavra de restituição essa semana. E aí, para alguns desavisados, percebidos, vai falar, poxa, bispo, mas tem um salmo de restituição, é uma palavra de restituição essa semana, você está falando de livramento? Ué, livramento precisa vir para a gente viver a restituição. Então a palavra é assim. Se o Senhor está falando que hoje, ontem nós falamos de proteção, para a gente viver o dia de ontem, talvez você possa não ter entendido. Mas o Senhor ontem nos protegeu do começo até o fim. E hoje ele está falando de livramento. E Davi aqui está ensinando a experiência. Eu falei muito ontem isso também, porque Davi, eu falei no áudio, aliás, que Davi tem muita experiência, ele tem várias marcas. Né? Ontem a gente não sabia se era Davi, se era Moisés, mas Davi tem marcas muito importantes com o Senhor. E cada salmo que ele escreve, ele vai contando as experiências. Como que ele chegou naquela situação, como que ele saiu. E o mais importante que Davi fala na maioria dos salmos dele, é que ele esperava sempre no Senhor. E o grande problema da nossa vida é que muitas vezes, como nós vimos ontem, o Senhor não tem sido o nosso refúgio. Não tem sido nossa válvula de escape. Nós estamos deixando sempre o Senhor para o último lugar. Então, quando eu não tenho realmente mais possibilidade nenhuma mundana, ou na força do meu braço, eu vou buscar o Senhor. Quando na realidade eu preciso buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscai o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vamos buscar ao Senhor em toda situação. Não só na situação de perigo, mas também na situação corriqueira da nossa vida. Eu não citei hoje, eu não falei sobre Moisés. Moisés até para caminhar no deserto ele não pediu direção do Senhor. Talvez para muitos foi uma simples caminhada, mas não. Aquilo que parecia simples caminhada, ele buscava a direção do Senhor. E a bispa sempre dá muitos exemplos para nós, de que ela fala até o que ela vai comer, se ela vai comprar uma pizza. Ela pergunta para o Senhor, Senhor, posso gastar esse suprimento hoje com a pizza? Hoje posso? Eu posso comprar uma regalia para casa hoje? Tudo isso ela pergunta para o Senhor. Então ela não faz nada sem a direção de Deus. Bispo do céu, mas como que eu vou viver desse jeito, querido? Você vai viver de um jeito que você não erra. Você prefere não pedir direção para o Senhor para tudo que vai fazer e pegar o caminho errado? Você já imaginou? Você sabe o que significa dar a volta na montanha? O deserto foi o que para o povo? Uma volta na montanha. Aí você vai falar assim, aprender o quê? Morreram no deserto, aprenderam o quê? Aprenderam sim, aprenderam que murmurar não vai chegar onde tem que chegar. Para mim foi assim. Quem tinha acima de 20 anos ali, o que aprenderam para mim foi isso. Aprenderam que se murmurar não vai chegar onde tem que chegar. Ou não? Agora os filhos, aqueles que nasceram no deserto, abaixo de 20 anos, glória a Deus, aprenderam que se fosse que nem o pai, se fosse murmurar, não ia chegar a lugar nenhum. E aí tiveram a oportunidade de chegar na terra prometida. Então é muito importante. E Davi aqui começa, no primeiro versículo, ele fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Então aqui, o primeiro versículo já fala tudo. Né? Ele clamou ao Senhor, o Senhor se inclinou para ele.
Então o que acontece? Quando eu clamo ao Senhor verdadeiramente, com o coração limpo, porque tem gente que fala que clama ao Senhor, mas não está clamando ao Senhor coisa nenhuma. Aí cadê o coração puro, limpo, reto diante do Senhor? Nós temos que ter. Faz a diferença? Faz. Tanto faz a diferença, pega lá Noé. O Senhor separou ele no meio de todo mundo, toda uma nação. Gente, tem noção? Todo mundo fez. Mas ele fala, o meu servo lá, achei Noé, homem íntegro, fiel, réu, diante de uma época que era pior que a Babilônia. Toda a contaminação, a prostituição lá tinha dominado. Fala de filho com o marido, homem com o pai com a filha. Era uma contaminação só. A prostituição tinha imperado. Mas o Senhor achou ali no meio Noé. E você acha que o Senhor não vai separar você no meio de uma multidão e te separar? Eu acho que vai. Só que tem um segredo. Eu preciso, primeiro, aqui fala confiantemente. Quando você vê no hebraico, inclusive essa tradução, aqui fala que essa palavra, quando ela é traduzida no hebraico, entende-se que é com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Então, quer dizer, esperar com paciência, quando a palavra, se a gente for levar pelo que está no grego, no hebraico, a gente vê o quê? Que ter paciência significa que é sinal que talvez eu possa não viver isso amanhã. O meu clamor por alguma situação que eu estou vivendo com o Senhor pode não ser amanhã. Por isso eu vou precisar de paciência, vou ter que esperar um pouco mais. E nós, por natureza humana, nós somos bem impacientes. Todo mundo quer viver tudo amanhã, não é? A gente entra no altar do Senhor hoje, a gente clama por alguma situação e a gente quer viver amanhã, né? Ou se não quiser viver no dia, né? A grande maioria quer viver no dia, vamos lá. Hoje eu queria ter vivido. E às vezes tem situações que nós já estamos caminhando com o Senhor há algum tempo, clamando ao Senhor por algumas situações que a gente queria na nossa casa, na nossa família, ou até mesmo coisas pessoais, que nós clamamos ao Senhor e nós queremos ter vivido. Então, essa questão confiantemente ou paciência começa a não fazer mais parte da nossa vida. Nós começamos a ficar impacientes. Aí entra o quê? A incredulidade e a murmuração. Acho que não vou viver. Só que uma coisa importante, se eu consultar, se eu clamei ao Senhor, aqui Davi está falando que ele vai se inclinar, ele vai te responder. Ou que você vai viver, ou que você não vai viver. Às vezes pode ser que você ouça aquilo que você não queria ouvir. Mas é melhor você ouvir do que você ficar andando sem direção nenhuma. Então o Senhor vai te falar, olha, aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Vai cumprir-se no quê? No determinado tempo. Só que o tempo de Deus não é o mesmo tempo do nosso. Então aqui ele fala, olha, você se inclina e eu vou fazer. Olha, o Senhor está se inclinando para ouvir o clamor de Davi. Então aqui fala que ele esperou. E aqui quando ele fala eu esperei, esperando com confiança. Então não é uma espera comum. E é isso que nós precisamos aprender. Esperar no Senhor não é espera comum. É uma espera para aquele que confia e tem certeza que vai viver. Você já passou por isso? Eu já passei por várias situações. Onde eu esperava, mas o desespero e o tempo. Porque o tempo é o maior teste na vida da gente, justamente o tempo. Deus prometeu algumas coisas na minha vida, como prometeu na vida de todo mundo, eu tenho certeza. Só que o tempo, ele vai fazendo o quê? Vai esmorecendo o nosso coração. E aí esse versículo passa a não ser mais verdade na nossa vida. Porque a impaciência, onde tinha paciência, sai e entra a impaciência. E uma vez que entrou a impaciência, gera o quê? Interrogação, gera dúvida. Será que Deus vai fazer? E quando entra a dúvida na nossa vida, o próximo passo é entrar o quê? A murmuração, a desconfiança. E a gente começa a falar, mesmo você começa a murmurar no teu interior. Daqui a pouco você começa a murmurar para todo mundo que está à tua volta. Já imaginou na tua igreja, a pessoa olhando para você e falando, que murmura, meu. Misericórdia, seu irmão só murmura de tudo. Só que você está contaminando aquele outro irmão que está do lado. Daqui a pouco ele também está murmurando. Nós não fomos chamados para contaminar o nosso irmão assim. Pelo contrário. Nós somos chamados para pregar o evangelho, pregar as boas novas da salvação. Só que você pregar as boas novas da salvação, você não consegue fazer. Mas pregar a incredulidade, essa você faz muito bem. Você está entendendo que muitas vezes nós estamos caminhando na igreja há um tempo, somos servos de Deus, só que nós não pregamos o evangelho, nós pregamos somente a incredulidade. Porque como Deus não fez ainda na nossa vida, nós começamos a pregar a incredulidade para todo mundo. Então você tem que entender que nós não fomos chamados para isso. Então que patamar que eu estou hoje? Eu estou pregando o evangelho
Ou eu estou pregando a incredulidade? Eu estou pregando a murmuração? Bispo, eu não sei pregar o evangelho. Eu não sei evangelizar. Engraçado não saber evangelizar, mas na hora que tem que falar mal, é rapidinho você fala. Propaga para um monte de gente que não deveria falar. Vê uma situação na igreja, propaga. Vê uma situação na vida do irmão, propaga. Mas o evangelho você não consegue propagar. Então, antes da murmuração entrar na tua casa, vamos primeiro versículo desse salmo. Não é um salmo de livramento. Deus quer te livrar. Aí se tiver murmuração, Deus quer fazer na tua vida, mas você não para de murmurar, você não para de reclamar, você não espera o Senhor completar a boa obra. Você quer um barco, que adianta um barco lindo e maravilhoso furado por baixo? Lá embaixo você não está vendo, está dentro da água. Na hora que você colocar lá, o seu barco vai afundar. Então calma, que o Senhor está fazendo a obra na tua vida. A restituição, como nós estamos para viver essa semana, vai acontecer. Só que se você te livrar hoje, não é que você viver ela de repente amanhã. Vai precisar de livramento hoje. Amém? Olha a experiência de Davi. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bom, aqui, quando você vê aqui arremetendo um tremendal de lama, o que significa isso? Quanto mais Davi queria sair, mais Davi afundava. Quanto mais Davi tentava se livrar de algumas situações, mais Davi afundava. Davi passou várias situações com Saul, com Absalão, com o povo inimigo. Ziclac, eram os inimigos, não tinham passado e levado tudo que era deles lá? Como gafanhotos, passaram e levaram tudo que era deles? Se não fosse o egípcio no meio do caminho. Mas Davi estava onde? Posicionado. Davi estava ouvindo quem? A voz do Senhor. Aonde não tinha possibilidade, o Senhor mandou parar um egípcio, mandou ficar um egípcio para dar uma informação para Davi. Você acha que aquele egípcio ficou lá por acaso? Não estava por acaso. Com Deus não existe acaso, nós temos um Deus de propósito e não de acaso. Então Deus deixou um egípcio lá para poder dar informação para Davi. Se Davi não tivesse na fiação, tinha mandado matar o cara antes dele dar informação. Davi, calma. Alimenta o camarada. Vamos esperar. O que o camarada fez? Deu toda a informação para Davi. Davi, olha, você não me mata? Você não me mata? Então é o seguinte, eu vou te falar onde eles estão. Olha, eles pegaram todo aqui o pessoal de Ziclac, pegou todas as mulheres, pegou todos os esportes, e eles estão acampados aí para baixo, eu posso te levar até lá. Davi falou, ó filho, eu passo a vida assim, se alimenta, fica tranquilo, vamos conosco. Davi foi lá, saqueou, pegou tudo de volta, ainda pegou todos os despojos, e aquela administração que a gente viu lá, ele mandou inclusive para Hebron. Então o que acontece? Nós precisamos posicionar. Davi aqui estava numa situação, era Ziclac? A Bíblia não relata se era Ziclac. Mas quantas vezes Davi estava em situações onde parece que quanto mais ele se movimentava, mais ele afundava. Nós vimos uma situação, eu até mencionei em um dos áudios, agora não lembro se foi ontem, se foi hoje. O que acontece? Que Davi estava dentro da casa com a filha de Saul e cercaram a casa de Saul, mandou cercar a casa. E ela falou, olha, Saul está enfermo aqui, né? Segura um pouquinho para voltar e falar assim, ó, Saul, o cara tá enfermo lá, vamos fazer o quê? Deixa ele dormir, no dia seguinte vocês pegam ele lá. A casa dele, Davi fala, inclusive, relata na Bíblia, que eles ficavam como se fossem lobos, ruivando em volta da casa, esperando para no dia seguinte pegar Davi. Deus não deu uma válvula de escape para Davi naquela situação? Tinha jeito, a casa estava cercada. A casa naquela época, nessa época aqui, não era casa tão grande assim, gente. Não era palacete como o de Salomão, nada disso. Davi não estava no reino, Davi aqui ainda não era rei. Rei aqui era Saul. Então ele não estava na casa tão grande assim. E mesmo ali ele estava cercado. Então ele estava, muitas das situações, como um tremendal de lama. Quanto mais ele tentava escapar de Saul, mais Saul vinha para o outro lado. Saul ia dificultando a vida dele. E muitas vezes nós estamos exatamente nesse tremendal de lama. Quanto mais a gente se movimenta, parece que mais a gente afunda. Só que Davi ensinou aqui que eu preciso clamar ao Senhor e esperar confiantemente nele que ele vai me dar uma saída. Então Davi sabia que nessa situação somente o Senhor para livrar ele. Enquanto há situações da vida da gente que a gente está com lama até a cintura, que se não for o Senhor para nos tirar dela, sozinho nós não vamos conseguir sair. Sabe quando você está, imagina um tremendal de lama, que você está com lama até a cintura, aquela areia movediça,
Ó, não adianta colocar uma cordinha, não tem o que fazer para te puxar de lá. Só o Senhor para te tirar de lá, você está sozinho. As dunas, nós estávamos afundados nas dunas ontem, assim, tentando descer as dunas lá. Então, se não for o Senhor para tirar a gente dessa situação, como que nós vamos sair? Muitas situações, quando o Senhor dá esse salmo, eu vejo o seguinte: nós estamos em situações na nossa vida que nós não estamos conseguindo sair. E que está um tremendal de lama que está nos puxando cada vez mais para dentro daquela situação. A mesma coisa do pecado. O pecado, ele pega a gente pelo pé e vai puxando, 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 puxando. Cada vez ele quer mais. Você pecou assim, ele quer que você aumenta, né? Ó, quer aumentar a gravidade. Né? O grau de contaminação. Você acha que como que a contaminação entrou no reino de Salomão? Entrou como no reino de Salomão? Olha, ele fez os casamentos, as mulheres começaram fazendo os cultos lá, cada um na sua sacada, oferecendo a Baal, cada um de uma origem. Então tinha Baal Zebub, Baal, Azera, Astarote, tinha de tudo naquela época. Afinal, o camarada casou com um monte de mulher, cada um de uma nacionalidade. Meu Deus, que confusão. Já imaginou? É, exatamente. O bispo falou uma coisa certa, era uma obra de confusão. Então, quer dizer, ali tinha várias, cada um entregando para o seu Deus a adoração. Só que acontece, o que Salomão fez? Ele permitiu. Quando ele permitiu, ele começou a entrar o quê? Num tremendal de lama, porque só foi afundando cada vez mais. A contaminação foi aumentando, os casamentos também, porque ele casou, ele teve 1000 mulheres, né? Pior que isso, só as 1000 sogras, né? Mas amém. O camarada era tão sábio, né? Casou com 1000 mulheres, né? Inteligente, hein? Sei, mas amém, vamos lá. O que acontece? Ali, o que aconteceu com Salomão? Salomão permitiu essa contaminação. Só que tudo isso que as mulheres começaram a fazer, se você pegar, por que o reino dividiu? Porque as mulheres aumentaram, começaram pequenininho a situação, daqui a pouco começaram a construir fora do templo, fora da casa delas, lugares de adoração a outros deuses. E essa contaminação foi tomando tal proporção que você vê que o Senhor fala, inclusive, que custou o reinado de Salomão. E só não custou, não acabou com tudo, por quê? Porque existia uma promessa que tinha que dali da linhagem de Davi iria continuar. Então, você vê que Roboão ficou com uma tribo, com 2 tribos, Judá e Benjamim. Não faltaria quem assentasse o trono de Davi. Só por isso. Se não fosse a promessa de que não faltaria ninguém da casa de Davi para sentar no trono, ali tinha acabado com tudo. Então você vai ver que divide ali, olha o que custou a brincadeira de Salomão. Custou a divisão de todo o povo de Israel. Então passou a ter 2 nações, o povo de Israel e o povo de Judá. 2 nações começou justamente aí. Então ele começou o quê? Liberou a contaminação. Então você vê que a contaminação vai entrando, ela entra devagarzinho e ela vai tomando proporções maiores. Então aquilo que ele permitiu que fosse feito cada uma na sua sacada, estou dando um exemplo simbólico aqui, né? Porque as casas, nessa época já de Salomão, as casas eram grandes. Fala inclusive que ele casou com uma princesa que foi dada pelo Egito, por Faraó, para casar com ele, para fazer uma aliança política. E aí fala que ele construiu inclusive um palacete para ela. Só que a mulher foi lá no palacete dela, com 1000 mulheres, cada uma devia ter o seu quarto, certo? Cada uma na sua sacada tinha a sua adoração. Só que depois saiu dali e as coisas foram tomando proporções maiores. Por isso que eu falo que a contaminação a gente não pode deixar entrar na nossa casa. Por quê? Porque a tendência é ela ir tomando proporções maiores cada vez mais. Então nós temos que tomar cuidado. Uma vez que entrou, ela vai tentar se propagar. Então nós temos que cortar o mal pela raiz. E Davi, que quando ele se vê numa situação onde ele não conseguia se movimentar nesse tremendal de lama, ele sabia que só o Senhor para tirar ele daquela situação. Da mesma forma que ele estava lá, né, com a casa cercada, ele sabia que só o Senhor para tirar ele de lá. Não tinha jeito. Era como se o Senhor abrisse o teto, tirava ele de lá e colocava ele em outro lugar. Teoricamente era isso. Mas Deus não deu uma válvula de escape para ele lá? E é essa mesma válvula de escape que o Senhor vai dar hoje na tua vida. Se o Senhor está falando que esse salmo hoje de livramento é sobre a nossa vida, talvez você não veja. A situação às vezes está apertada à nossa volta, você não percebeu ainda. Mas o Senhor vai nos tirar completamente mesmo dessa situação. O Senhor vai nos colocar em lugar seguro. Aqui Davi deixa muito claro. Davi vê um momento de angústia. Aqui ele deixa muito claro, um poço, um tremendal de lama. E fala que o Senhor colocou ele, firmado depois aonde? Na rocha. Então ele sabia o que? Sozinho ali ele não conseguia. Mas ele precisava o quê? Confiar no Senhor. E mais, o que Davi faz aqui? Eu li para vocês. Um novo cântico.
Sabe por que fala um novo cântico? Alguém já parou para meditar sobre isso? Davi cantou um cântico novo, sabe por quê? Porque essa situação era nova na vida dele. Não eram os mesmos escapes que ele teve de outras vezes. Aqui a situação devia ser muito crítica. Então Davi fala, ó, um novo cântico de hino, eu louvei ao Senhor. E Davi é o rei dos cânticos. Ele criou um novo cântico ao Senhor por tal livramento, porque era uma situação que Davi muito provavelmente não via mais possibilidade nenhuma. Tanto que quando o Senhor livrou ele, a primeira coisa que ele faz é um cântico novo ao Senhor. E nós deveríamos cantar um cântico novo todo dia ao Senhor, porque todos os dias nós temos livramento, mesmo aqueles que nós não vemos. Só que a gente só quer louvar ao Senhor se a gente tiver um livramento de uma enfermidade, que levar para a morte, né? É assim. Por quê? Porque nós só vamos buscar ao Senhor ou glorificar a Ele, vamos buscar quando a enfermidade bate na nossa porta, quando o matrimônio é rompido, quando o filho sai de casa, aí nós vamos buscar ao Senhor. E aí nós só vamos glorificar o Senhor, aquela situação às vezes ia mudar, transformar a história do teu marido, para ele poder voltar para a tua casa do jeito que o Senhor quer. Mas você não vai glorificar a Deus porque ele saiu de casa. Vai. Vamos ser honesto, não vai. Então você só vai glorificar a Deus quando ele voltar. Deus, obrigado, eu não sei qual foi o propósito, eu sei que o Senhor está trabalhando. Hã? O cântico precisa ser de contínuo. O cântico precisa ser de contínuo. Você tem uma coisa na Hebron Tá bom ou tá ruim? que a gente vê bastante, buscar ao Senhor na Hebron é de contínuo, você já percebeu? Todos os dias nós buscamos ao Senhor, e no sábado nós louvamos ao Senhor. 2 horas todo sábado. Então se você for ver, na Hebron nós buscamos ao Senhor todos os dias. Ou você não precisa do Senhor todos os dias? Eu preciso do Senhor todos os dias. Aliás, eu preciso dele em todo momento. Para mim estar aqui eu preciso do Senhor. Se ele não usar a minha vida, eu vou ler aqui o salmo como um salmo qualquer. Então aqui é o Senhor, que o Senhor me use mesmo como instrumento, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque eu sem Ele não sou nada. Nada, sabe o que é nada? Nada. Pega a história da minha vida sem Jesus, como que eu era? Nada. E eu achava que era o cara. Isso é um cara engraçado, mas e aí? Engraçado sem Jesus? Não vejo graça nenhuma, pelo contrário, né? Tá mais para bobo da corte, vamos lá. Versículo 4: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então aqui Davi está falando o quê? A gente tem que botar a nossa confiança no Senhor. E aqui ele fala sobre os arrogantes, são os soberbos. O soberbo está aí no mundo, sabe o que ele fala? Eu que não levante cedo para trabalhar para ver se Deus não faz na minha vida. Ah é? Se Deus não te dar saúde, você vai levantar cedo para trabalhar? Você vai fazer? Se Deus não abrir essa porta de emprego, você vai ter essa porta de emprego para trabalhar? Se gaba tanto de fazer tantas coisas, será que você não é soberbo? Se Deus não te der saúde, você não vai fazer nada. Você vai ficar deitado em cima de uma cama e dependendo de outra pessoa. O que é pior. Aprenda a depender de Deus para não ter que depender das pessoas. Quantas pessoas você vê que vive hoje na dependência de outras, porque não sabe e não aprendeu a depender de Deus? Se realiza porque Deus permitiu. Só que aqui fala os arrogantes, e mais, aquele se dá a mentira. Que é pior que a mentira, estou me afiliando a Satanás, que é o pai da mentira. Davi, aqui nesse salmo, ele vai para um lado, ele vai para outro. Olha tudo que Davi está falando nesse salmo. Davi está chamando o povo para outra realidade. Olha, sai da mentira, olha a minha experiência com Deus. O Senhor me livra de um tremendal de lama, é nele que eu confio, é nele que eu espero. Davi deixou, do que ele fez, ele deixou um legado. Se eu seguir ou não ia seguir, a gente viu a história. Mas ele deixou um legado. Se tem um camarada que deu exemplo, foi Davi. Até quando ele errava, ele sabia da correção do Senhor. E aqui nesse salmo ainda fala sobre isso. Então nós precisamos tirar toda a soberba do nosso meio.
Nós precisamos entender que se não é o Senhor nos livrando, se é o Senhor nos abençoando, enchendo o nosso celeiro, nós não vamos viver nada. Que prosperidade você vai se o Senhor não visitar os seus celeiros? Haja vista a nossa viagem aí. Se o Senhor não usar algumas vidas, nós iríamos para onde? Se o Senhor preparar a casa da Dona Naná para a gente estar, a gente ia ficar onde? Porque nós saímos de lá, de primeiro, não tinha nem recurso para toda a viagem. Mas nós andamos debaixo do quê? Direção de Deus, Ele vai preparar todas as coisas. Agora nós não viemos porque nós fizemos, nada disso. Glória a Deus, o Senhor usou a vida do Nananá, usou a vida de outras pessoas, usou de várias pessoas, para que a gente estivesse aqui, glória a Deus. Agora, por conta disso, eu vou entrar na soberba. Você imaginou? Você entregou o teu valente de Davi, Trindade, aí você está lá em casa. Se não fosse eu, duvido que eles estavam lá. Você já pensou? Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Porque se não fosse Deus, você não tinha nem para entregar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente entra nesses arrogantes, entra nessa soberba por coisas tão bobas. Satanás acha que fica rindo, não precisa nem fazer muito esforço. É uma quirelinha e a pessoa está entrando em toda a situação. Satanás, ele entra por brecha, mas não é só por brecha grande, por brecha pequenininha. A gente só precisa deixar dar uma vacilada para ele entrar. Então vamos se inclinar hoje. Vamos aprender com Davi. Vou ouvir a voz do meu Deus. Eu vou confiar no meu Deus. Pode ser um tremendal de lá, pode ser o que for. Pode ser enfermidade, uma sentença, um diagnóstico. O Senhor entra e faz. O sim, o amém vem dele. Ele é que dá ordem. Não é o médico. O médico é um mero instrumento na mão do Senhor. Tem médico que nem em Deus acredita, mas vai lá e faz é instrumento de milagre. Para Deus falar, vou usar esse à toa aí. Não é nem ateu, é à toa. Dele para ver o milagre que você vai viver. Presta atenção. Vamos lá, versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Olha aqui, ó, primeira coisa. O Senhor se agrada daquele que ouve a voz dele e é obediente. Senhor, às vezes as pessoas acham que o Senhor se agrada só de oferta, de sacrifício, não sei o que, nada disso. Quantas vezes o Senhor usou os profetas, inclusive o profeta Isaías? Vocês podem entregar 10 mil carneiros, podem entregar bode, podem entregar o que vocês quiserem. Tá, o povo, antes deles irem para a Babilônia, isso acontecia, eles estavam entregando as coisas no piloto automático. Então o camarada ia lá, entregava 10 boi lá, depois saia para pecar um tantão, não estava nem aí. Fazia um mero ritual. O Senhor não quer ritual. O Senhor quer uma entrega verdadeira, um coração limpo, um coração reto. Você pode não ter para entregar hoje um valente da Trindade, um dia, pode não ter nada, mas a tua entrega de obediência agrada muito mais ao Senhor. Ouvir a voz do Senhor. E o que Davi está falando aqui é que a melhor oferta não é o boi, não é nada disso, é você ouvir a voz do Senhor. E quando você ouve a voz do Senhor, isso acontece, entregar uma oferta financeira, um boi, você vai entregar com alegria, você não está nem aí. Oh, glória que Deus me abençoou, olha o que Deus tem feito, eu tenho ouvido a voz do Senhor, o Senhor tem me prosperado, de tal forma eu quero entregar de gratidão. É diferente. Aquele cara que chega lá vai entregar assim, ó. O pastor só falta ter que arrancar a mão do cara para poder tirar o recurso. Não quer entregar, não entrega. Se não for entregar verdadeiramente, o coração limpo não entrega. É pobre para Deus. Hã? Pobre para Deus. Pobre para Deus. Nome errado. Olha lá, Caim e Abel. Um fala até hoje, nos dias de hoje. O outro ficou lá, não podia nem matar o cara. Quem matasse o cara ainda tinha pecado sobre a vida dele. O cara tinha que viver. Aí o pessoal acha que a morte é o fim, vai pagar lá quando morrer. Se fosse assim, olha a história dele. O Senhor não permitiu nem que matasse. Quem matar o camarada aí, tá, vai se ver comigo. É assim que o Senhor fez com aquele camarada. Por quê? Porque entregou aquilo que estava sobrando. Você não pode entregar o que está sobrando. Tem que entregar aquilo que o Senhor é excelência. Você já imaginou se o Senhor entregar para você sobra? Você vai querer? Você não quer receber sobra. Mas você quer entregar sobra para o Senhor. Entrega o teu melhor.
Você vai entregar uma oferta financeira, entrega o seu melhor. Se vai entregar uma oferta de vida, entrega o teu melhor. Se é um louvor, se é uma adoração, entrega o teu melhor. Se derrama verdadeiramente. Tudo que for fazer para o Senhor, faça com excelência. Davi ensina muito isso. Tudo que Davi fez com excelência. E quando não pôde fazer, ele deixou para que fosse feito depois. Se tem um maior exemplo, é o exemplo de Davi. Eu não vou poder construir o templo, mas eu vou deixar o meu melhor aqui para a obra do templo. Meu tesouro particular. Meu tesouro particular. Passou uma vida inteira juntando ouro e prata para deixar para o Senhor. Vai falar, você está de brincadeira, né? Que você vai passar a vida inteira juntando para entregar para o Senhor. Você não pega esse dinheiro, vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é assim que a gente fala? Pode ter ouro e prata, você pode ter tudo. Se o Senhor não te der saúde, você não vai para lugar, não vai nem levantar o pé. Aliás, glorifica a Deus se você conseguir levantar o pé para ir no banheiro. Versículo 7. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Davi aqui, sabe qual é a oferta que ele entregou aqui? A oferta de vida. O que me agrada é fazer a vontade do meu Pai. A lei está cravada aqui no meu interior. Eis-me aqui. E muitas vezes a gente fala por causa do profeta Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe o que significa isso? Não é simplesmente eis-me aqui e falar da boca para fora. A lei precisa estar cravada no nosso interior, precisa ter desejo. Essa é a maior oferta que Davi entregou, é essa, eis-me aqui, envia-me a mim. Davi não parou, foi incansável para com o Senhor. A primeira coisa que Davi fez foi buscar a arca. Saul, quando teve o reinado, perdeu a arca, falou, o quê? Vou enfrentar o Filisteu, vou pegar a arca, não estou nem aí. Deixa lá, a arca ficou na casa de Abinadab, ó. Se tem uma coisa que Saul não deu importância, foi para a arca, a presença de Deus. Ele não deu importância. Eu ainda admiro, eu acho que Deus tem misericórdia da vida dele, porque reinar 40 anos, o camarada que não estava nem aí para o Senhor, fez tudo o que fez, só que por outro lado ele foi um personal para Davi. Davi, quando foi rei, ó, um cara completamente diferente. E a primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Foi buscar a arca. Nós vamos buscar a arca. A presença de Deus precisa estar aqui em Jerusalém, precisa estar aqui em Hebron. Vamos buscar a arca. E olha tudo que aconteceu para trazer a arca. Mas ele não descansou, deixou na casa de Obed-Edom. Quando soube que a prosperidade estava lá, manda buscar a arca. O erro foi só dele? Não foi só dele. O irmão foi do levita. Os levitas sabiam, a lei estava lá. O levita estava cumprindo a lei dele. Ele tinha que cumprir a lei. Qual era o posicionamento do levita? A arca tem que ser transportada no ombro, não é colocada em carro de boi. Ali mostrou o quê? Que as coisas do Senhor têm que ser lidadas com ordem e com decência. Não é de qualquer jeito. A obra do Senhor não pode ser feita capenga. É com ordem e com decência. Então Davi aqui, ele fala o quê? Envia-me a mim, eis-me aqui. Eu sou a oferta viva, eu quero pregar o evangelho. Eu quero fazer a obra. Tanto é que ele fala no versículo 9, ó. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Sabe o que significa jamais cerrei os lábios? Jamais deixei de falar. Ele pregou o evangelho, jamais ele deixou de falar. Olha lá. Jamais cerrei os lábios, jamais parei de falar. Essa palavra traduzida é isso. Jamais ele deixou de falar do Senhor. Nenhum dia sequer Davi deixou de falar do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor sustentava ele todos os dias. Davi precisou se fazer de louco para sair, para não ser morto pelo rei dos inimigos. Davi passou pela caverna de Adulão, mas ali o Senhor deu vitória para ele. Ficou aprisionado numa casa, deu vitória contra Saul, deu vitória contra Absalão, deu vitória contra os inimigos. Colocou Abigail no caminho dele, não precisou sujar as mãos dele para matar aquele homem. Podia ter matado Nabal, né? O camarada, se você for olhar a história, vai bater, esse camarada merecia, mas o senhor, ele não precisou nem fazer nada. Aliás, aquela mulher sábia falou para ele, não suja as tuas mãos com isso aí não, Davi. Deixa Deus justificar, deixa Deus fazer. E Deus foi lá e fez. Davi precisou fazer alguma coisa? Nada.
E Davi, quando você lê aquela passagem, Davi não foi lá extorquir nada não, ele foi pedir só, você não pode me ajudar aqui, eu estive sempre aqui, né? Poxa, nada te aconteceu, pergunta para os teus servos. E Davi esperou o momento, Davi não foi lá achacar o cara quando o cara não tinha condições. Sabia que estava tosqueando as ovelhas, que naquele momento era o momento onde o comércio começava a se movimentar naquela época. Por quê? Porque começava a época de tosquear as ovelhas, então o camarada tinha recurso. E Davi sabia das posses dele. Davi só estava pedindo o quê? Um pouco de suprimento para se alimentar, só isso. Versículo 10. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ou seja, ele falou no palácio, todas as vezes que ele tinha a oportunidade, ele falava da fidelidade de Deus para com ele. Olha a fidelidade de Deus, ele contava a história dele. Eu imagino Davi, todo mundo sentado ali na frente do palácio, ele lá em cima, lá contando a história. Gente, eu vou contar aqui o que o Senhor fez comigo. Eu já de mocinho, enfrentei um leão, enfrentei um urso, eu fiz isso, vocês não sabem, eu matei Golias, eu nunca poderia matar Golias na força do meu braço. Olha, a armadura que Saul deu para mim, você não tem, se eu contar para vocês, vocês vão rir, era muito maior do que eu, ficava balançando, eu tinha que ser sem armadura, porque eu não conseguia, ou eu bem carregava a pedra para jogar, ou eu bem carregava a armadura. Você imaginou ele contando a história? A vida dele é uma história viva. Testemunho dele de vida. Mas por quê? Porque é um homem que era marcado de experiências com Deus. Será que você tem experiências com Deus para poder contar para outros? Eu tenho experiências com Deus. E que eu tenho muitos mais. Cada experiência, por outro lado, é o livramento que Deus me deu. Porque você tem uma experiência para contar, é o livramento que Deus te deu. Então aqui nós estamos falando o quê? De livramento. Amanhã talvez você esteja contando o livramento de hoje. Deus, se não fosse o Senhor ontem, ora, diga Israel, se não fosse o Senhor, o inimigo já teria me consumido. Será que nem amanhã que você vai declarar isso? Não sei. Isso está me assustando, não, tem que dar glória a Deus, que o Senhor te livrou, às vezes te livrou de coisas que você nem viu, então glorifica. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me sempre na tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Aqui Davi está pedindo para o Senhor envolver ele com a graça dele, com a graça do Senhor, com a misericórdia. Davi, ele reconhecia na vida dele que ele também era um homem pecador. E Davi teve essa marca. Aliás, quando a gente vê um camarada que o Senhor fala que teve um coração segundo o coração do Senhor e foi marcado, o Senhor mostrou que Davi também, além de tudo que ele viveu com o Senhor, ele era um homem como todos nós somos, um homem comum, que escolheu andar pelo caminho reto e quando errou, aceitou a correção. Davi foi tão assim com o Senhor que eu me lembro de uma passagem, quando Davi, depois que ele peca com Betseba, ele perde o filho, lembra? Que ele perde o filho, e ele chorou, e quando o filho morre, ninguém queria contar para ele que o filho tinha morrido, eu estava com medo, vou contar para o rei Davi, você vai meter a peixeira em mim aqui, e eu vou morrer, tinha medo de contar para Davi. E Davi chegou lá, rasgou as roupas, bora, está liberado para comer pão, vamos se alimentar, vamos embora. Sabe por que Davi fez isso? Davi já tinha experiências com o Senhor. Lá atrás, lembra de Ziclac? O que aconteceu em Ziclac? Davi chorou, colocou a roupa, orou ao Senhor, ele fez a mesma coisa. Só que lá em Ziclac, o que aconteceu? Ele orou, presta atenção nessa passagem que é importante. Ele parou ali, rasgou as vestes dele, colocou as vestes, a história sacerdotal lá, né? Orou ao Senhor, o Senhor deu uma estratégia para ele. Ele fez a mesma coisa aqui. Quando o Senhor não respondeu para ele entendeu. Quando ele viu, ele pode ver que ele parou, ele fala para o camarada, para o jejum, que o povo quis parar de comer também, não viu o rei sem comer, todo mundo fez o quê? O homem está no mesmo mover. Só que acontece, Davi entendeu ali que ali não tinha reversão. Então Davi já tinha entendido com o Senhor, ele chorou, clamou, o Senhor deu uma resposta, ele fez a mesma coisa aqui. Quando o Senhor não respondeu, ele entendeu, aqui realmente é para a morte.
Nós precisamos ter marcas com o Senhor, precisamos entender cada situação. Só que por que Davi compreendeu naquela passagem? Porque ele já tinha marca com o Senhor, ele já tinha experiências com o Senhor. E às vezes o que está faltando na nossa vida é que a gente entender aquilo que o Senhor está nos marcando sempre, nos dando experiência, sempre nós estamos conseguindo compreender. E aqui Davi, ele fala, me envolve, Senhor, com a tua graça, a graça de pai, aquele que protege, aquele que cerca o filho, não faz aquilo, olha, meu filho está subindo ali, puxa para você não cair, sabe essa criança? Vai subir, você descuidou um pouquinho, a criança vai subir no banquinho, ela vai cair, o Senhor vai lá e puxa. Davi está pedindo essa graça aqui, a graça de pai, que Davi sabia que ele era pecador também, que ele era ser humano, mas ele conta com o quê? Com a graça do pai, e é isso que ele pede aqui. E ele fala da fidelidade que o Senhor tem para com ele. Então, o que eu falei, Davi contando o testemunho, a experiência dele de vida. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor e me socorrer. A angústia de Davi não era pouca aqui. Você vê novamente ele falando sobre a angústia. Por quê? Os inimigos assolavam Davi, não era pouco. Só que além da assolação, tinha zombaria. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomia. Os que comprazem do meu mal sofram perturbação por causa da sua ignomia. Os que dizem bem feito, bem feito. Então Davi aqui está clamando por quê? Porque quando Davi passava por algumas situações, o povo gritava ainda, sabe o quê? Bem feito, bem feito. Você quer ver uma coisa que dói? É isso aqui. Você está passando por alguma situação na tua vida, as pessoas não falam para você, mas você sabe que a pessoa está falando bem feito, bem feito. E isso, sabe o que é triste? Que tem servo de Deus que faz isso, sabia? Está vendo o irmão passando por uma situação e está no interior, bem feito, bem feito. A pior coisa que tem é isso. Será que se você passar por essa mesma situação, aquele irmão que você está falando bem feito, será que ele vai fazer a mesma coisa? Às vezes não. Com certeza ele vai falar, vamos orar para aquele irmão. Aliás, ele devia orar na tua frente para você ser envergonhado. Mas que a pior vergonha que o cara orar na sua frente pela sua vida, você não falando bem feito para a vida dele. Eu estou falando isso, pessoal, eu sei que em vários momentos, a gente na nossa caminhada aí, muitas pessoas devem ter falado isso a nosso respeito. Nós não deixamos de orar por essas vidas. E a minha maior retribuição para cada uma dessas pessoas foi orar pela vida delas. Maior retribuição. Não é pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. Isso que o inferno não está acostumado. E é isso que o inferno não suporta. É você pagar o mal com o bem. A pessoa vem e te bate e você fala, né? A pessoa fala mal de você, você fala bem. Oportunidade de pedir a Maria da salvação para essa pessoa de volta. Exatamente, faça diferente, ore para que ela seja salva. Está acontecendo isso na mídia, né? Hoje em dia eu vi segunda instância já que a pessoa ganha, né, a respeito de uma outra também na mídia. Ontem, inclusive, eu estava vendo aquilo que você me falou, a pessoa ajoelhou diante das câmeras e falou, perdoa. A pessoa, ela declarou como é que ela teve vitória. O inimigo que caia por terra, porque eu vou amar. A gente viu a ação das trevas. Muito sério. Você pode não ter visto, mas eu vi a ação das trevas porque eu sou histórico. Isso é muito sério. Eu vi a ação das trevas e eu vi o posicionamento de um camarada. E eu, há tempos atrás, eu vi ele contando a história, né? Pô, a pessoa reclama, né? Porque ele falou que a pessoa foi reclamar que tinha um bar perto da casa deles lá, que fazia muito a igreja que fazia muito barulho. Eu falei, você prefere ter um bar perto da sua casa fazendo barulho? Você não sabe, você nunca morou perto de um bar, ele falou. Ele deu esse conto. Isso eu falei de um ano atrás, eu vi ele contando isso aí, lá quando eu conheci esse camarada na mídia, ele contando essa história. E ele falou assim, pô, a pessoa prefere ter um bar, você não sabe que é ter um bar na tua casa, prefere ver o cara orando e louvando, porque 10 horas da noite eles param, do que você ver um bar que vira a madrugada lá, fazendo sabe o quê? E aí quando chegou esses dias, eu vi ele se colocando de joelho e falou, sabe como é que eu venci o inimigo? Vou ensinar para vocês. Ele se ajoelhou, foi em cadeia nacional, e deu glória a Deus. Foi assim que eu orei, que eu venci. Eu orei pro meu Deus, ó, esse inimigo assim. Fantástico. Porque com essa caiu a máscara de Satanás de muitos anos de domínio, né?
E agora Satanás está aí com a cara lavada, falando do que veio, né, com as crianças, com a consagração, né, com todo o domínio das trevas, né? Hoje, quando a gente se posiciona, é assim, eu admiro algumas pessoas que vão na mídia, que bota a cara a tapa porque não aceita aquilo que é errado. Sim. E a gente não pode aceitar o que é errado. Então, todo mundo tem oportunidade de ir na mídia, mas eu não vou fazer vista grossa para aquilo que é errado. Se eu não concordo, eu tenho que me pronunciar. Não é para defender ninguém, mas eu acho assim, eu vejo pessoas que vão lá e dão a cara a tapa. Porque não está errado, eu não vou aceitar. Desculpa. E eu vou falar aquilo que eu penso, só que vai doer, vai espetar e Satanás vai se movimentar. Isso é fato. Mas você acha que a luz vai perder para as trevas? Eu acho que não, né? Então, fica tranquilo. Está debaixo daquilo que o Senhor de ordenança, a lei está cravada, como Davi declara aqui, que a lei estava gravada no interior dele, então fica tranquilo. Amém? E aqui Davi fala por quê? Porque aqui eles estavam falando para ele, bem feito, bem feito. E Davi pede a justiça de Deus. Só que Davi aqui queria o quê? Que o Senhor livrasse ele dos inimigos. Davi, olha só, presta atenção. Davi sabia que em alguns momentos ele errou. Ele aceita a correção de Deus, porque ele já tinha sido corrigido por Deus, não era uma vez só. Mas ele fala assim, só me livra do inimigo. Eu aceito a correção, Pai. Eu aceito, eu entendo o meu pecado. Estou aqui para pagar por ele, em outras palavras, com as minhas palavras. Mas ele diz o quê? Mas me livra desse inimigo que está gritando na minha orelha aqui, bem feito, bem feito. Você consegue entender isso? É muito sério. Davi não pediu para o Senhor limpar ele do pecado. Davi sabia que aquilo que ele plantou, ele tinha que colher. Da mesma forma, quando ele perdeu o filho de Betseba. Ué, ele fez algo errado e pagou um preço. O preço foi o quê? O filho deles primeiro que nasceu. Salomão é filho de Betseba também, para quem não sabe. Só que o primeiro filho morreu. Davi pagou caro? Pagou, ele tirou a vida do marido de Betseba. Davi não só fez o pecado, mas ele se lambuzou, né? Ele tentou consertar e foi ficando pior ainda. Isso que sirva de exemplo para a gente. Cometeu o pecado, para, porque para tentar, o negócio vai ficando só pior. Olha, lembra da história de Davi. O que ele fez? Já pecou, manda chamar o cara, tira o cara da guerra. Primeiro que naquela época, homem de guerra não ficava dentro de casa. Davi nunca ficou dentro de casa. Pode ver a história, e a Bíblia, da forma como a Bíblia deixa claro para a gente, é que ele não deveria estar em casa. Começou por aí. Quando você não está onde o Senhor quer que você esteja, o que vai acontecer? Satanás, Satanás fez o quê? Botou a Betseba lá, né? Tomando banho, toda desnuda, o camarada olhou, né? Falou o quê? Eu sou o rei. Manda trazer a mulher aqui. Não perguntou se ela era casada, não quis saber de nada da história. Mandou subir Betseba lá e ali ele acabou dormindo com Betseba. Só que o pecado ele tem nome e tem endereço, não tem? O que aconteceu? Vê as consequências. Plantou chuchu, vai colher chuchu, não vai colher tomate. A colheita é líquida e certa. Eu falo que o pecado é igual um cartão de crédito. Você fez hoje, daqui a pouco vem a fatura para você pagar. Pode demorar, tardar, mas não falha. O que aconteceu? A mulher ficou grávida. Aí Davi, já sei o que eu vou fazer. Liga para Joabe, né? Manda mensageiro para Joabe, né? No WhatsApp, manda mensageiro para Joabe. Joabe, eu faço o seguinte, manda vir aí o marido da Betseba aí, que eu quero que ele fique aqui comigo um pouquinho, coisa e tal, né? O que acontece? A camarada vem. Chega lá, o rei, o que foi? Não, descansa um pouco aí, você estava na guerra. Mas o quê? Vai lá, descansa com a tua mulher, porque qual é a ideia dele? O camarada vem, dorme com a mulher fica grávida, tudo resolvido o problema, não é? Um erro em cima de outro erro, presta atenção. Um abismo puxa outro. Achou que tinha resolvido. O que acontece? O camarada fala, não vou dormir com a minha mulher, não é justo, então eu vou ficar aqui na frente do palácio. Não é justo. Todos os outros camaradas da guerra e eu no conforto da minha casa, não. Ele sobe e vai ficar lá no reino. Chega lá, Davi, ele falou, não, então eu vou dormir aqui na estalagem, mas na minha casa eu não vou ficar no conforto da minha casa, sabendo que meus irmãos estão na guerra. O que acontece? Davi não conseguiu resolver desse jeito. Aí, para ficar pior, eu falei, então eu vou fazer de outro jeito, outra solução mirabolante. Faz o seguinte, manda mensagem para Joabe e fala, Joabe,
Só que lá naquela época, como é que era montado uma guerra? Então tinha um cara de linha de frente, o cara que ficava de retaguarda, o que usava arco e flecha, tinha toda uma estrutura de guerra. O que ele fez? Só que esse camarada não ficava lá na frente. Ele não ficava na linha de frente, ele ficava no fundo. Só que ele manda a mensagem e fala assim, eu coloco o cara na linha de frente. Por quê? Na linha de frente, logicamente, vai acabar morrendo. A ideia era que ele morresse. Só que nessa passagem, eu lembro quando eu ministrei a luz da palavra, tem um detalhe importante. Joabe conhecia muito bem Davi, até porque era parente, e ele conhecia muito bem Davi. Ele percebeu que tinha alguma coisa esquisita aí. Não que ele não colocou o camarada na linha de frente, mas ele fez de um jeito, porque ele sabia que dependendo de como morresse esse camarada, ele já percebeu que Davi queria matar ele. Foi só um golinho. Sabia que Davi queria matar ele. Né? Ele sabia que Davi queria matar o camarada, porque ele conhecia Davi. Só que o que ele fez? Se eu colocar ele na ponta aqui e ele morrer, vão desconfiar que tem alguma coisa errada. O que ele fez? Ele usou uma outra estratégia. Ele mandou o camarada num ou outro ponto, onde ali, qualquer arqueiro que jogasse flecha ia acertar o cara, mas não na linha de frente. Então ele foi muito sábio. E lógico que aconteceu. Joabe, Davi, né? O camarada evidentemente morreu. Morreu, o que Davi fez? Chamou, então, vou casar com a mulher aqui, ó, vou pegar, o camarada morreu, que pena. Vou ficar com a viúva pra mim aí. Traz a viúva pra mim. E aí, o que aconteceu? Teve um filho com ela. Né? O filho que já estava, né? O que aconteceu? O Senhor foi lá e falou, você acha que você vai fazer todo esse pecado e vai ficar impune? Pois eu vou te fazer publicamente. Você acha que não foi publicamente? O que aconteceu? O filho pega e nasce morto. Nasce morto. Nasce e logo nos primeiros dias morre, que é a história que eu estava contando para vocês. E Davi chora, vai lá, clama ao Senhor. Quando ele viu que o Senhor não respondeu, eu falei, lá em Ziclac que eu orei, o Senhor respondeu, eu chorei, o Senhor me devolveu toda a minha família aqui, eu já vi que realmente esse é o castigo. Chegou lá e falou para os camaradas, para de chorar, para tudo, vamos se alimentar, porque já entendi aqui que o Senhor não vai restituir esse filho. Acabou. E a vida é Davi. Só que ali, Davi aprendeu algo muito importante, e que a gente não precise passar pelo que Davi passou para aprender. A gente não precisa perder para aprender. Sabe qual é o nosso grande problema? Nos dias de hoje, nós só aprendemos quando nós perdemos algumas coisas. Perde marido, perde esposa, perde bens, perde a saúde, o direito de ir e vir, porque se você não pode se locomover, está com enfermidade, é o direito de ir e vir, é um direito básico da Constituição brasileira. Nem isso você pode. Mas se é um direito que eu tenho, o Senhor te tira esse direito, e aí? Que a gente não precise ser tirado nada para a gente aprender a dar no caminho do Senhor. Então Davi aqui, ele sabia que ele tinha os defeitos dele. Ele não está pedindo para o Senhor passar a mão no pecado dele. Só está pedindo para tirar esses inimigos que estavam gritando para ele, bem feito, bem feito. Alguma coisa Davi aprontou. Agora isso não dá o direito de ninguém gritar bem feito, bem feito. Então presta atenção antes de você gritar bem feito para o teu irmão. Quer falar alguma coisa, Bispo? Fala aí alguma coisa que eu estou falando. A Bispa está doida para falar? Fala, Bispa! Eu estou doida para falar. Está acenando aqui para falar? Fala, Bispa! Vou tomar um café. Oh, glória! Gostou da história do Davi? Gostei. Maravilhosa. Teve que... Fala. Aliás, eu fiquei devendo uma história da Luz da Palavra, né? Quando a gente voltar, eu conto a história do Levita, né? De uma das tribos que quase foi dizimada. Eu fiquei de contar essa história na Luz da Palavra, quando eu voltar eu conto, tá bom? Uma história um pouco comprida. Eu vou contar como se fosse um filminho para vocês entenderem. Onde uma tribo quase foi dizimada. Só não foi dizimada porque o Senhor tinha promessa que nenhuma das tribos ia ser dizimada. Mas só para vocês terem ideia, anota aí para vocês me lembrarem no começo do ano. Ficaram 600 camaradas só. Tem noção? Morreu homem, mulher, criança, morreu tudo. Fazer aquele ato lá, né? Só ficou 600 camaradas. E aí tem... terra certa, né? Isso, aí depois tiveram que fazer, sabe o quê? Pegar de outras tribos para poder casar aqui com esses camaradas aí, para não dizimar essa tribo.
E aí, sabe como é que foi? Pegou uma, vocês não vão descer não? Pegaram dessa tribo aí, então vai pegar as mulheres desses camaradas aí. Pegaram as mulheres que eram virgens, né, evidentemente, mas foram pegar da tribo que não desceu quando foi convocado. História interessante. Depois eu conto para vocês. As convocações da bispa. As convocações. As À convocações luz da palavra. bispa. Eu já contei essa história à luz da palavra também, mas depois eu conto essa história, que é uma história interessante, vocês vão entender um pouco de algumas tribos. Por que umas são maiores, outras são menores. É interessante aí, tá bom? Vamos lá nos últimos versículos, porque senão não acabo hoje, né? Já passei do horário da bispa, né? Acabou tô acompanhando a bispa, não posso. Vamos lá. Foguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. A lei da vida é uma estratégia para aqueles que buscam o Senhor. Os que amam a tua salvação. A todos os que te buscam. Então tem aqui algo interessante, mas para aqueles que buscam o Senhor. Digam sempre: o Senhor seja magnificado, maravilhoso, exaltado. Fala sério. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então Davi aqui mostra que ainda tinha alguns problemas ainda para ser resolvidos. Mas ele clama a Deus para que Deus o fizesse. Então Davi sabia, e muita gente acha, que servir a Deus a gente não vai ter problemas nenhum na vida. É uma bobagem. Você acha que você vai servir a Deus e Satanás vai falar: bom, esse aqui está servindo a Deus. Isso que eu... Vamos pro próximo. Pelo contrário. Ele não dá baixa. Ele não dá baixa. Não é um alistamento que ele dá baixa. Se você se alistou, então eu vou dar baixa. Não. Ao contrário. O que é do mundo é de Satanás. Sabe o que a gente esquece? Sabe o que a palavra diz? O mundo jaz do... Então, esse é o problema. As pessoas esquecem. O mundo jaz do maligno. Então eu estou no mundo, mas eu não sou do... Vamos lá? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então o problema está aí. A gente confunde as coisas. Não presta atenção quando é ministrada a palavra. Quem está achando que é do mundo é o povo aí de Satanás aí. E Satanás com esse aí não está nem preocupado, porque o camarada peca sozinho. Você não precisa nem fazer nada. Ele anda sozinho. Faz tudo sozinho. Só deu um acorde, só deu o primeiro cigarro para ele daqui para frente. Né? Ele só deu a primeira instrução. Deu o primeiro cigarrinho do capeta, mas você anda sozinho, não precisa fazer mais nada. Agora a história do gêmeo. Jumento. Você vai sozinho. Agora, aquele que é servo de Deus, o que Satanás quer? Quer tirar você da presença do Senhor. Então ele vai botar um monte de Betseba no meio do caminho. Vai botar um monte de situações. Para quê? Para tirar você do centro da vontade do Senhor. Olha o que Sansão viveu. Quer mais que Sansão? Nazireu de Deus, separado desde o ventre da mãe. A mãe dele era estéril. Uma vez eu ouvi uma bobagem. Vou falar aqui rapidinho. Já acabei aqui a administração do salmo. Vou falar aqui uma coisa que eu ouvi uma vez. Que estavam falando que Sansão não cumpriu a promessa. Bom, desculpa. Aquele que fala que a palavra está errada, cuidado. Vamos lá. Sansão O que cumpriu. Deus mentiu, o que Deus errou. Que Deus mentiu, que Deus errou. Primeiro que a palavra se cumpriu. Tanto se cumpriu, pode não ter sido do jeito que o Senhor tinha programado para Sansão. Sansão tinha outra coisa que Deus tinha para ele, mas ele não quis viver. Seu livre-arbítrio. Deus tem para te entregar, você pode querer não viver. Primeira coisa que começou com Sansão já não queria casar com a mulher da mesma nacionalidade dele. O Senhor já tinha avisado lá atrás, que quando o povo, vamos voltar um pouquinho na história, rapidinho, quando o povo invadia as terras, qual foi a instrução? Vocês vão para as terras que eu te dei, só que tem que tirar o poceiro que está lá, tem que tirar o camarada que está lá, para Josué ser forte e corajoso. Por quê? Tinha que ir lá, ia para a guerra, e naquela época tinha que matar todo mundo. Por quê? Para que não houvesse, o Senhor deixou claro, para que não houvesse contaminação. Mas não houve a contaminação, por quê? Não mataram todo mundo, vamos deixar eles aqui, que não vamos usar eles como escravo. Custa muito. O que aconteceu? Custou a morte de outros tantos. Por quê? Porque o povo se contaminou, começou a trazer culturas estrangeiras. Então isso já vinha de tempos. Agora Sansão, o que ele fez bonitão? Não quis casar com o pessoal da mesma nacionalidade, filho, mas não tem aqui no nosso povo. Quis casar com um povo estrangeiro.
E olha tudo que esse camarada foi fazendo. Dali para frente foi uma situação pior que a outra. Agora, se cumpriu a palavra do Senhor. Sabe por quê? Ele livrou o povo. Ele matou muito mais na sua morte do que ele matou em vida. Olha aqui, com a cabeça lá, né, a queijada do boi lá que ele achou, ele matou 1000. Vamos lá, presta atenção na palavra. Ele matou 1000 lá de uma vez só com a queijada do jumento. Só que quando ele morreu, a palavra diz que ele matou muito mais na morte do que em vida. Então você imaginou o tanto que ele matou? Só que, olha a morte desse camarada, furaram os olhos dele, vazaram-lhe os olhos, fizeram ele de bobo, né? Porque estava lá rodando uma roda e o povo rindo dele, né? E aí ele clamou, Senhor, para que o Senhor desse força para ele pela última vez. E ele toca nos pilares, só que lá estava quem? Os principais do governo, os príncipes, todas as províncias estavam lá. E quando ele empurra lá, aquele lá, cai e ele morreu junto. Só que ali ele matou muito mais. Então a palavra se cumpriu sim. Era para ter se cumprido de outra forma. Sansão matando, liderando, sendo o grande juiz daquela época. Foi separado para isso. Foi separado para isso, não podia cortar o cabelo dele. Mas foi seduzido por quê? Pela mulher. A prostituição foi o que tirou o reinado dele. Porque o juiz naquela época era como se fosse um rei. Pega a Débora, pega aquela mulher Débora, o que aquela mulher fez? A mulher arrebentou, uma mulher. E essa mulher era uma naná da vida aí, né? Uma naná da vida. O que ela fala? Baraque fala assim, olha, eu vou pra essa guerra, mas se você não for, eu não vou. Pô, Baraque falar isso pra ela, se você não for nessa guerra, eu não vou. Presta atenção. Então é muito importante, a gente precisa pegar esses exemplos da Bíblia, entender o que cada um viveu, como venceu cada situação, e esse salmo de livramento, Davi aqui dá um show para que a gente possa vencer o nosso dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tira a contaminação, tira a murmuração, espera realmente, confiantemente no Senhor, porque Ele vai se inclinar para você. Amém? Glória a Deus. Ô, glória. Se deixar que eu vou ficar contando história até de tarde, né? A prostituição, ela é a chave de toda desgraça. É perdição, né? Leva o povo à perdição. É prostituição. Ô, glória. Opa. E o meu povo aí. Hoje o povo estava tudo dormindo, hein? Tudo quietinho. Quando eu cheguei, quando nós entramos, tinha uns 16, 17, o povo foi tudo. Dona Salete está aí, Dona Rosa Mustafa. Glória a Deus. Mas isso é normal. Então é isso, porque para mim 16. está aparecendo umas 16, 17 pessoas, agora está aparecendo 11. Não, 16 não. Olha, eu tenho uma notícia para vocês boa então, tá bom? A bispa amanhã está de volta. Tô nada. O Senhor já me tirou de novo. De novo? E amanhã quem é? Você. Eu de novo? É. Não sou eu, amanhã não pode ser eu, bispo, eu não estou aqui. Aqui não, lá em Aqui Curitiba. Curitiba. Eu vou gravar com a dona Rosélia. Eu preciso estudar, bispo, para domingo, bispo, a bispa eu vou. Ó, reclamação no Departamento do céu, fala sério. Ô Senhor, o senhor não ouviu a minha oração? Ouviu? Vai lá, Davi, da brasileira era mais. Fala sério, né? É Davi mesmo. Vai lá, Davi. Vamos lá, Deus. Vamos lá, Deus. Eis vem aqui. Envia minha amiga. Eis-me aqui, Senhor. Estica o dia de amanhã, Senhor, em nome de Jesus. Envia-me a mim? Envia-me a mim, estica o dia de amanhã, Senhor. Deixa eu ver aqui só os nomes aqui. Está olhando pela Dona Lourdes, não esquece, tá? Sangramento intestinal. Sua intercessora chegou aí. Eu percebi que ela já deu uma coça. Está se esticando, enfim. Ela é irmã da Dona Da Salete. Dona Né? Salete. Ora pela Dona Edna também, né? Que está chegando, está indo para o litoral, em nome de Jesus. Bem-vinda à igreja, em nome de Jesus. Amém. Algum recado, bispo? Jesus te ama e eu também. Ô, glória.
Ao meio-dia é nós. E às 18 horas é Bispo Fabão e nós. E amanhã nós estamos de novo aí. E amanhã, Amanhã é o às último dia do nosso 8h30, propósito. às 8h30 da manhã, Bispo Marcelo Gomes de Só Andrade. que eu ia anunciar, você viu a bispa, antes de anunciar, ela foi mais rápida do que eu, tem que ser mais rápido. Devia ter falado rápido, né, pessoal? Todo mundo que anunciou. Não. Hã? Não. Semana que vem é a semana, né? Depois de domingo, liberação da palavra por completo. Esse pra semana que vem tá de firme e forte de volta, né? Em nome de Jesus, né, bispo? O programa O Alimento Diário é seu, bispo. O programa é a luz da palavra. Sério? Não acredito. O programa é seu, bora lá. Bora lá. Diz o Senhor que é dos 3. É. Então, semana que vem, bispo Fabão? Glória a Deus, eu profetizo. Em nome de Jesus, bispo Fabão, a semana que vem. Não. Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos por esse dia abençoado que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um, Pai, daqueles que são ofertantes na tua obra, são dizimistas fiéis, Pai, tem entregue, Senhor, tem devolvido a casa do tesouro, Pai, como diz a tua palavra, Senhor, a cada um que é valente de Davi, os valentes da Trindade, Senhor, em nome de Jesus, que entenderam esse propósito, Pai, e tem entregue na tua casa, tem entregue na tua obra, para que a tua obra não pare, para que a tua obra possa prosperar, Pai. Quero te pedir, Senhor, aqueles que têm entregue a restituição, Pai, as moedas, Pai, em nome de Jesus, o voto com Deus, Pai, a primícia, Pai, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um, Senhor, coloca desejo no coração de entregar, de ofertar na tua obra, para que a tua obra possa avançar, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Pai, toda a miséria, Pai, todo o opróbrio, toda a migalha dos celeiros dos teus servos, cada celeiros transbordantes, Pai, em nome de Jesus, que toda retenção, Pai, financeira caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, que as janelas dos céus estejam abertas financeiramente para os teus servos, Deus, em nome de Jesus, para que eles possam prosperar, a restituição dobrada, como está essa palavra sobre a semana do teu povo, Deus, em nome de Jesus. Livra, Senhor, de todo o laço do passarinheiro, Senhor. Livra, Senhor, de toda obra de confusão, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, do meio dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, para que eles possam viver essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita cada um que participou desse propósito hoje, a cada um que participou do programa hoje, Senhor, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Que toda enfermidade caia por terra agora, todo diagnóstico, toda sentença, Senhor, caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Visita a dona Lourdes, Pai, em nome de Jesus. Toda infecção intestinal caia por terra agora, Pai. Retroceda pelo poder do nome de Jesus. Ela é curada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, Pai, em nome de Jesus. Nós decretamos a vitória dela sobre essa enfermidade, Deus, em nome de Jesus, sobre esse diagnóstico, Pai, em nome de Jesus, Pai. Antes mesmo que a gente chegue em Curitiba, Pai, nós já tenhamos a notícia de que ela foi curada, Pai, em nome de Jesus, milagrosamente, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Visita o seu Paulo em Curitiba, Deus, em nome de Jesus, como nós temos declarado, Pai, ele não vai fazer essa cirurgia, Pai, ele vai ser curado antes mesmo, Pai, do dia da cirurgia, milagrosamente, Pai, eu profetizo, Deus, em nome de Jesus. Ora, caia, Xúria, decanta, Xúria, decanta, labás. Visita, Deus, a Simone, Deus, em nome de Jesus, Pai, que toda resistência caia por terra, Senhor. Eu te peço, Deus, que os rins dela venham funcionar normalmente, Pai, em nome de Jesus. Que fique apenas, Pai, a marca da promessa, a marca do milagre, de tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a vida dela, a casa dela, a família dela, Pai. Visita eles poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Acampa os teus olhos ao redor daquela casa, Senhor, sobre a vida dela, Deus, em nome de Jesus, Pai. A cada um, Pai, que estava enfermo hoje, Pai, que orou, que clamou para ser curado, Deus, eu te peço em nome de Jesus. O Senhor é o médico dos médicos, cura o teu povo agora milagrosamente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, pela cidade de Florianópolis, Pai, que nos recebeu, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a bênção esteja sobre a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita poderosamente a cada um dos estados, a cada uma das cidades onde nós vamos passar, ou que já passamos, Deus, em nome de Jesus. As cidades onde tem membro da Hebron, Pai, sejam visitados, Pai, poderosamente. Que o Covid, todo esse diagnóstico de Covid caia por terra, e o teu povo seja curado, lavado. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Visita a Edna, Pai, que está viajando, Senhor. Acampa os teus olhos ao redor do carro, que não seja ela nem o marido, mas seja o Senhor, Pai, conduzindo
conduzindo esse veículo, Deus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, poderosamente a cada empresa, Senhor, onde tem servo teu trabalhando, a cada empresa, Pai, que é dizimista fiel, a cada empresa, Senhor, que são administradas pelos teus servos, que os teus servos trabalham, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, aqueles que são profissionais liberais, dá ordem a respeito dos teus servos. Traz o cliente, Pai, que eles precisam, Pai. Visita também, Senhor, aqueles que têm salão de beleza, as meninas que têm salão de beleza, Pai. Visita mesmo, Senhor. Traz os clientes para elas, Deus, em nome de Jesus. Um bom pagador, Pai, em nome de Jesus. Que eles paguem antecipado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traz o sobrenatural de Deus, Pai, sobre a vida do teu povo. Que haja restituição financeira, Deus, em nome de Jesus. Visita os casamentos, Pai. Tira toda obra de confusão, todo homem estranho, toda mulher estranha que tem destruído os lares, Pai, caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, poderosamente a cada casamento, Senhor. Tira toda obra de confusão, tira toda palavra dura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. A intrepidez ao falar, Pai, a dureza de coração, a murmuração, Pai, em nome de Jesus. Tira do meio do teu povo a apostasia, Pai, em nome de Jesus. Abre os ouvidos do teu povo para ouvir a tua voz. Tira o comichão dos ouvidos, tira as escamas dos olhos para que eles possam te ver o Rei na glória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita os teus servos, Pai. Tira, Pai, o cansaço, Pai. Tira, Senhor, o esfriamento espiritual, Pai. Oh, Pai, a vida ministerial de cada um dos teus servos seja visitada, Pai. Oh, Pai, coloca, Pai, a paz que excede todo o entendimento sobre a vida de cada um. Ora, caia, xúria, decanta, labás, xúria, decanta, labás. Visita poderosamente. Toma nas tuas mãos a vida dos teus servos, Pai. A cada pedido colocado diante do teu altar. Concede segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é totalmente teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus, a cada pedido, eu sei que cada um nesse momento pega aí os pedidos de oração, foto dos amados, dos queridos, que o Senhor venha fazer na vida de cada um em nome de Jesus. Lembre-se que tudo aqui Davi fala: esperei confiantemente no Senhor, clamei ao Senhor e Ele se inclinou. E o Senhor está se inclinando. A cada pedido que nós colocamos diante do altar do Senhor, você que orou agora junto comigo, pediu para a enfermidade, eu tenho certeza que o Senhor curou. Orou pedindo para a conversão do marido, da esposa, da família, dos filhos, né? Eu tenho certeza que o Senhor deu ordem a respeito. Talvez você não veja hoje, mas a ordem já saiu lá do céu. Primeiro acontece no mundo espiritual, depois vai acontecer no mundo material. Então saiba, o Senhor ouviu a tua oração. A tua oração não tem sido em vão, o teu choro não tem sido em vão, e o Senhor vai recolher todas essas lágrimas e será, né, chuva de bênção sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Glória a Deus, e Deus abençoe poderosamente a cada um. O programa chegou ao final, amanhã tem mais, né? Amanhã já diretamente de Curitiba. Essa é Hebron, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Não é só hoje, não é só amanhã, é todos os dias. Amém? Ficar na paz do Senhor, um grande beijo e tchau, tchau. Até amanhã, pessoal.